produzem conteúdo sobre HIV. Tenho certeza que todas as organizações que fazem parte do Fundo Positivo vão ser vai ser muito gratificante para elas poder ouvi-los. Então, muito obrigado. Queria começar apresentando cada um de vocês dois. Estou aqui com o Vitor Ramos, que é criador de conteúdo e militante positivo. Boa noite, Vitor. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Lê. Obrigado pelo convite. E estou com o Devlin Piccolotto, que é fisioterapeuta, farmacêutico, ativista e criador da página Tudo Sobre HIV, uma página incrível também. Boa noite, Devlin. Obrigado. Eu falei certo? Devlin? Isso, meu nome é Devlin, mas tá certo. Devlin. Tem gente que não consegue nem falar o Devlin normal, o Devlin, mas tá ótimo. Eu que fico feliz de estar aqui, de ter sido convidado por vocês para estar falando um pouquinho sobre HIV. E desculpa que eu não estou conseguindo mostrar minha imagem, o vídeo, porque a energia aqui do bairro acabou. Então eu estou assim, dessa forma, tá? Fica tranquilo, a gente está acostumado com esse tipo de situação em épocas de home office, então tá tudo bem. O importante é que você está aqui e a gente vai poder te ouvir. Bom, para todo mundo que está entrando, muito obrigado. Esse vídeo faria parte das ações que a gente fez em dezembro, só que a gente teve um problema e a gente teve que adiar para janeiro. Mas o importante é que estamos todos aqui, e quem está assistindo no YouTube também, sempre peço para assinar o nosso canal. E também seguir a nossa página no Instagram, @Fundo Positivo, para sempre estar alerta de tudo que a gente está fazendo e produzindo. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês de como que foi que tudo começou, assim, como que foi o início da criação de conteúdo sobre HIV. Você pode começar, Devlin? Posso sim. Então, eu desde os meus 7 anos, né, desde 7 anos de idade, eu sempre a primeira pergunta que eu fiz para minha mãe foi o que era HIV/AIDS, né? E aí a partir disso eu sempre fui pesquisando, querendo saber mais sobre o HIV. Aí eu fiz fisioterapia, né? Não dava muito para estar trabalhando com HIV porque é um ramo bem fora, assim, né? Porque não trabalha, né, com infecção assim, como HIV/AIDS. E aí eu fiz farmácia, e por ser, né, o G da sigla, eu sou um corpo vulnerável a ele. Então, de certa forma, a gente procura saber mais, né? Quer mais saber informação, só para estar passando para as outras pessoas também, né? Aí, a partir disso, eu conheci uma pessoa que vive com HIV e foi onde que eu comecei, né, em 2017, essa militância e saber mais sobre o HIV, que, no entanto, eu tenho minha página que chama Tudo sobre HIV, e muitas das pessoas acham que eu vivo com HIV, né? Na realidade, eu não vivo com HIV. E eu acho isso também muito importante, porque eu acho que eu dou legitimidade para as outras pessoas que não vivem, né, tá falando também sobre o HIV, né? Porque eu acho que falar sobre um assunto, acho que é de todo mundo, né? Eu acho que é importante a gente estar levantando alguma bandeira. E foi essa que eu escolhi. É muito legal você compartilhar isso com a gente, porque é isso, né? Eu acho que essas lutas, elas não são exclusivamente das pessoas, só das pessoas que vivem. Todas as lutas, eu acho que são de todos nós, né? Então, muito legal, Devlin. E você, Vitor, como que foi todo esse processo de início da criação de conteúdo na sua página? Bom, há 2 anos e meio, quando o HIV já era um assunto muito bem esclarecido na minha cabeça, quando eu já entendia que eu não era um problema para mim, né? Que eu conseguia viver bem com o vírus, com a ajuda da minha família, por ter tido uma história muito cheia de percalços, muitas coisas acontecendo. Acabei decidindo, pensando em contar para as pessoas, olha, vivo com HIV, e resumidamente falar da minha história nas redes sociais. Foi quando no Instagram eu postei um vídeo contando, e depois que eu postei eu desliguei o celular porque eu estava nervoso, sem imaginar o que as pessoas podiam comentar ou como seria recebida essa informação pelas pessoas, né, que lessem ou que vissem meu vídeo.
E aí eu comecei a partir dali porque eu vi a necessidade que as pessoas tiveram de alguém rindo da voz ao HIV, né? E isso foi no primeiro momento onde eu me abri na questão da minha sorologia para as pessoas. Eu digo que eu tenho um quarto armário ali, um terceiro armário, porque eu acabei sentindo a necessidade também de falar, olha, passei pela AIDS também. Então, acontecendo, minha história sendo tão conturbada, eu vendo tantas pessoas se identificando com ela, eu vi a necessidade de vir falar e dar voz ao HIV. Você poderia contar um pouco como foi? Porque eu te conheci por um vídeo seu, você relatando como foi a sua experiência nessa descoberta. Você poderia contar um pouco para a gente como que foi? Sim, em 2016 eu comecei a ter alguns sintomas, né, de AIDS mesmo, não somente do HIV, que nem sempre dá sintomas, né, mas que no meu caso foi o que aconteceu durante muitos anos. Eu fiquei com vírus sem nem imaginar que pudesse ser o vírus. Eu comecei a ter muita garganta inflamada. Num ano eu tive 8, se eu não me engano, em torno disso, e então foram muitas. Mas daí você achar que garganta inflamada é o HIV não passa na sua cabeça. E na minha cabeça o HIV ele tinha muito estereótipo, ele tinha um biotipo, que era uma pessoa magra, debilitada, ou até mesmo acamada, né? Então eu nunca tinha me relacionado com alguém com esse biotipo, esse estereótipo, né? E aí eu tinha um imaginário muito equivocado. Gente, eu estou com meus cachorros aqui, então desculpa, eles não saem do meu pé para nada. Mais Estão um aqui. problema que a gente passa no home office, fica tranquilo. Então, e aí só que esses sintomas começaram a agravar. Eu comecei a ter muita diarreia, o que me afastou de convívio social com amigos e familiares. E aí eu decidi ir atrás de ajuda médica, mais afinco, né? Porque até então eu tinha passado em 7 hospitais e eu descobri que eu estava com... eu não vou lembrar agora, é uma IST que a mulher acaba tendo, às vezes, candidíase. Eu tive candidíase na garganta, e aí o médico falou, olha, você está com fungo na garganta, você vai tomar esse remédio. Aí melhorei, mas ainda estava ruim, e aí eu decidi pesquisar e ver o que eu tinha, né? Eu fui no médico que ele me pediu uma colonoscopia e deu inconclusivo para a doença de Crohn. Naquele momento, no dia do diagnóstico, do laudo, da entrega do laudo, a minha mãe questionou se não podia ser HIV. E ele foi muito contundente quando ele diz: homem não tem HIV. E eu tenho certeza que ele falou isso na questão de ser hétero, porque para ele aparentemente eu devia ser hétero, né? Porque eu tenho certeza que se ele soubesse que eu era gay, talvez seria o primeiro exame que ele pudesse pedir para mim. E aí tudo foi acontecendo a partir dali. O medicamento para essa doença de Crohn, ele é imunossupressor. Então, se minha imunidade já estava sendo atacada pelo HIV, o medicamento ele se uniu com o HIV e dali foi uma ladeira bem íngreme abaixo. Quando eu tive meu diagnóstico, foi num dia onde eu perdi os movimentos das pernas, sendo que eu entrei no carro andando, né? E quando chegamos no hospital, eu já não sentia minhas pernas. Eu estava andando com um certo cansaço, com uma certa dificuldade, uma fraqueza, digamos assim, né? Mas eu achava que tudo isso era por conta do cansaço que eu estava tendo decorrente da exaustão do trabalho. E aí, naquele dia, o segurança me colocou numa cadeira de rodas e foi o dia do meu diagnóstico. Eu descobri o HIV em AIDS com CD4/2. A minha carga eu não vou me lembrar agora, mas foi algo muito impactante para mim quando eu soube do CD4/2 e eu fiquei 4 meses internado devido às doenças oportunistas, porque eu tive neurotoxoplasmose, que fez eu perder todos os movimentos do corpo, ficar estrábico e perda moderada da audição. Eu tive citomegalovírus ocular, que foi uma perda da visão do direito, e eu também tive sarcoma de Kaposi, que foi um câncer no intestino. Essas foram as doenças oportunistas, além das ISTs que eu tive, que foi HPV e sífilis. Então, eu fiquei 4 meses para tratar tudo isso e depois vir a me recuperar. É uma história que
poderia ser evitada, né, Vitor? Talvez se você conhecesse, assim, eu acho que não estou aqui falando que é culpa sua, não, acho que não existe culpa no HIV, mas talvez se você seguisse pessoas como você hoje em dia, talvez a testagem fosse uma realidade diferente na sua vida, né? Sim, porque o HIV ele só aparecia para mim quando eram pessoas que morreram decorrentes de AIDS, ou Uhum, quando alguém postava um teste negativo no Facebook e dizia, tá aí, ó, para quem dizia que eu tava com a tia, porque esse era o nome que as pessoas falavam de forma é, muito errada, e aí eu tinha muito esse estereótipo na cabeça. Então, uhum. eu atribuo, sim, essa negligência a mim, né, e a todos os 9 hospitais, e principalmente o último médico que eu passei, que mesmo a minha mãe questionando, ele foi muito objetivo na fala dele. Eu acho que não é você, não. Acho que a informação ainda é um problema de Estado. Não, não vejo como um problema seu. Por isso que a gente está debatendo aqui, exatamente para a gente fortalecer todos os canais de comunicações possíveis para que essas informações cheguem até as pessoas, né? E Devlin, que bom que você está agora te vendo, que bom. Voltou, fiquei ótimo, tá ótimo. Acabou de voltar a energia. Quais são os maiores desafios de produzir conteúdo? Porque a gente sabe que existem os conteúdos na internet que têm mais, vamos dizer assim, apoio do que outros, né? Quais são os desafios para produzir conteúdo sobre HIV? Eu acho assim, a minha página aqui, né, que é o Tudo sobre HIV, ela é meio que uma miscelânea de informação, né? Então eu sempre busco informações de outras páginas. Eu nem sei se eu acho que se eu já repostei alguma coisa do Vitor, não lembro. Então eu vejo que é mais coerente assim, o mais correto, né? Porque acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Você está passando informação para o outro e eu acredito que essa informação ela tem que ser a mais correta precisa, ainda mais falando sobre HIV/AIDS, que é uma infecção cheia de preconceito e estigma, né? Mas para mim, como farmacêutico, eu vejo um problema, porque eu sou farmacêutico. Então, quando a pessoa ela é médica, eu sinto que as pessoas seguem mais, é, acreditam mais, né? E por ser médico, também tem aquela questão de ter mais seguidores, né? Eu vejo muito mais os médicos que falam sobre HIV, eles têm mais seguidores, eles têm mais o conteúdo deles, eu acho muito bom o conteúdo deles. Então, para mim, eu acho essa problemática, né? Tipo, eu sinto um pouco de medo de publicar uma coisa que eu falando por conta disso, por não ser médico e as pessoas começar a me questionar. Então, eu optei por repostar, né? Alguma coisa eu posto, né? Mas é tudo respaldada com artigo científico. Eu sempre coloco algum link ou algum site que eu procurei. Mas o que me intriga mais, né, de estar fazendo mesmo esse cyberativismo, né, que eu falo, eu chamo assim, é que a problemática é que eu atinjo, na realidade, pessoas que não morrem de AIDS, né? Porque se você for ver quem morre de AIDS e não tem informação, são aquelas pessoas que estão na periferia, que não têm acesso à informação, né? É lógico que é ótimo, eu acho que a gente não pode negligenciar esse cyberativismo, né? Essas, é, essas páginas, né, que falam sobre HIV. Porém, não chega para todo mundo, né? E para essas pessoas que não chegam, são elas que sofrem com a AIDS, com o HIV/AIDS, porque elas não têm informação, não têm nem acesso à internet, não têm nem o que comer, né, na realidade, e quem dirá ter um acesso à internet ou até mesmo um celular na sua mão. Acho que é isso. E você, Vitor, qual é? Mas eu concordo super com você, Devlin. Eu acho que ainda há um déficit de atingir a maior parte das pessoas com conteúdo. E acho que isso é um desafio para todo mundo que
está produzindo algum tipo de conteúdo, ou jornalista, eu acho que há uma dificuldade em acessar todos, assim, né? A gente ainda fica preso numa bolha. E eu sinto isso também. E você, Vitor, qual que você acha que é a grande dificuldade que você sente em produzir conteúdo sobre isso? Olha, é um pouco mesclado com o que o Devlin falou. Eu geralmente reposto conteúdos, às vezes, né, mas de médicos, basicamente. Geralmente, a maioria dos meus conteúdos são autorais, tanto que as pessoas que eu sigo que falam sobre HIV, eu deixo o conteúdo bloqueado para eu não ver no meu feed, porque eu não gosto de é, ficar copiando, acho algo um pouco chato, né? Então, quando eu faço um conteúdo autoral, se não é sobre minha história, as pessoas invalidam muito, por eu não ser uma pessoa que tem um diploma dizendo, olha, eu sou médico, né? Ou sou biomédico, então tenho capacidade de vir dialogar sobre o assunto. Mas eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito, mas mesmo pesquisando muito, às vezes eu ainda acontecem falhas e eu tenho a maior humildade de repostar e informar, olha, essa informação está errada, porque como eu sigo médicos e alguns e eles me seguem, acaba acontecendo, olha, essa informação não é bem assim. Aí eu vou lá, corrijo, mas é extremamente complicado você falar de HIV, porque é um assunto envolto de muito preconceito, muito estigma. Então, quando você fala dele, as pessoas associam logo a romantizar, porque eu conto a minha história, eu conto que eu vivo bem, mas eu não vivo bem porque eu vivo com HIV. Eu vivo bem porque eu sou uma pessoa independente de viver com HIV, né? Eu tenho um Vitor com muitas histórias e muitas qualidades e muitos defeitos antes de vir ter um papel que fala assim, olha, reagente para HIV. Então, quando eu levanto essa questão de ser uma pessoa que vive bem independente do HIV, as pessoas logo associam à romantização. Então, é um ponto muito delicado, né? Porque eu acabo atingindo positivamente, literalmente positivamente, né? Quem vive com vírus e quem não vive com vírus logo associa a romantização dele. Então, é pisar em ovos, acho complicado em rede social, justamente por isso. Dependendo da rede social, principalmente, as pessoas não têm um pingo de noção, um pingo de humanidade para comentar, principalmente no Quai, no TikTok tem bastante também. Nem sei se podia estar falando nas redes sociais aqui, mas, enfim, então, é complicado você lidar com preconceito de forma tão esdrúxula, muitas vezes, é complicado. É porque as pessoas ainda elas estão presas no estereótipo dos anos 80, né? Claro, naquela época foi uma divulgação massiva de informações, mas que hoje não existe mais. Eu creio que há também, e falo aqui como jornalista, uma parcela de culpa da imprensa que não dá tanto atenção para esse tipo de pauta, né? E quando se fala da PrEP-PEP, se fala como não como um mecanismo importantíssimo de prevenção, mas como um sinal verde para não usar camisinha. E não tem nada disso, né? Acho que há ainda um conservadorismo muito forte dentro dessa pauta que faz as pessoas a terem ideias equivocadas sobre esse tema. Mas o que eu queria perguntar para vocês também que tem a ver com isso é a questão de hate, assim. Vocês recebem muito hate na internet? As pessoas comentam que vocês, como você falou, tá romantizando. Qual o tipo mais comum de ataque? Eu pergunto isso porque a ideia desse seminário é exatamente vocês compartilharem a história de vocês para incentivarem as pessoas a produzirem mais conteúdo sobre isso, né? Então, para não se assustarem, eu já recebi muito hate na internet. Eu sei que é a primeira vez que acontece, a gente fica muito assustado. Como que foi e como que geralmente é esse tipo de ódio que a gente recebe pela internet com vocês que produzem conteúdo sobre HIV? Olha, eu, sinceramente, eu não recebo, é muito difícil. Recebi ultimamente nos últimos 4 anos, né, nos últimos 4 anos não preciso nem dizer o porquê. Então, mas é bem difícil, assim, é muito mais pergunta e pessoa com medo de ter se infectado pelo HIV do que qualquer outra coisa. Tipo, isso é
é o que tenho mais, assim. Chega de madrugada, acho que as pessoas colocam a cabeça no travesseiro, elas começam a ficar, né, se questionando se foi infectada ou não, porque não usou. E também a outra pergunta, que fizeram o teste e deu negativo, e aí se ela repete, aí a pessoa já fez 5.000 testes e deu negativo, e ela fica testando. Essa é uma das perguntas que mais tem, e, aliás, todos as pessoas que produzem conteúdo, até amigos médicos meus, já fizeram conteúdo em cima disso, né, sobre essa questão de ficar fazendo testes, que na realidade é mais uma questão psicológica, né, do que infectológica, de questão de infectologia ou de infecção. Mas hater, assim, é muito difícil. Acredito que o Vitor deve ter tido mais, mesmo porque eu não vivo com HIV, né? Então tem essa questão ainda. E acho que o Vitor deve ter tido mais hater do que eu, assim, porque eu não tenho mais. Foram mais questões políticas mesmo, de quando eu publicava alguma coisa do governo passado. E você, Vitor? Bom, assim, a gente nem precisa falar que, graças a Deus, não estamos mais nesse momento, né? Então, que bom que a gente não vai ser. Ai, Bom, mas eu acho que os haters continuam, porque eles continuam lá. Mas que bom que a gente está sim. agora novamente com o Ministério da Saúde responsável. Vitor, e você? Como que é isso? Olha, no início foi bem complicado, porque eu achei que eu estava preparado e, na verdade, eu não estava. Eu fui aprendendo a lidar com o tempo. Muita gente fala que eu li muito, muito, assim, que será um castigo porque eu sou gay ou porque eu sou promíscuo, sendo que as pessoas muitas não sabem nada da sua história. Gente que viu um conteúdo seu, viu uma foto sua e logo fala: olha, ele é extremamente promíscuo, ele só transa sem camisinha. Tipo, gente que eu nem conhecia comentando essas coisas assim. Então, é sempre assim, sempre relacionado à promiscuidade, a ser gay, né? Quando muitos héteros vivem com HIV, é extremamente taxativo para nós, né? E então eu acho que massivamente era isso. Mas já aconteceu em rede social, em aplicativo de relacionamento, porque eu nunca tive vergonha, nunca tive medo de falar, olha, eu vivo com HIV, porque isso não é um problema para mim, né? E aí as pessoas, olha, desculpa, você não é bem o que eu tô procurando. Ou, por exemplo, de dar um beijo em alguém e a pessoa abrir o Instagram e na hora vê que eu vivo com HIV, e já, eu preciso ver meus amigos. Então, são muitas situações que eu passei, que atualmente, assim, eu passo pouco, graças a Deus. Acho que o meu perfil filtra muito pessoas que chegam até mim, que, né, tem algum tipo de preconceito, mas já aconteceu de, por exemplo, eu conhecer um rapaz no aplicativo de relacionamento, passar minhas redes sociais. A informação sempre esteve em todos os lugares, não tem como não saber, porque no meu nome justamente é Vitor Ramos barra HIV positivo. Então, se falar que não sabe, não sei nem explicar o porquê que não sabe. Mas e aí a pessoa aí chegou na hora da gente ficando, aí ele vira para mim e fala: olha, para mim é difícil, não vou conseguir. E aí eu pensei, nossa, tipo, teve tanto tempo para tirar diversas dúvidas comigo, perguntar e ou saber do assunto, pesquisar, e aí para chegar na hora comigo e me falar um monte de coisa que me falou. Então, já passei por muitas situações extremamente complicadas. Uma delas, inclusive, foi na questão de emprego, né? E não é muito bem hate, né? Mas é, questões que a gente passa por falar de HIV em rede social e ser público Sim. nisso, é que eu, por exemplo, fiquei 8 meses desempregado e justamente por conta do HIV, de falar E você publicamente, né? De sabe, quando as pessoas acessam minha rede e virem lá o HIV positivo. ô Vitor, você sabe que você está falando isso, eu lembrei que quando eu comecei a falar sobre HIV, né, muitas pessoas, porque eu moro em Bauru, eu moro no interior de São Paulo,
Então, muitas pessoas começaram a pensar que eu vivia com HIV, né. Muitos os meus seguidores da minha rede social, do Devlin, né, ciência do tudo sobre HIV, eles vinham me perguntar se eu vivia com HIV. E isso, por um tempo, foi muito ruim para mim, porque eu não estava conseguindo assimilar, né, essas perguntas, e isso soava muito feio, né, porque acredito que seria até meio que uma sorofobia, sabe, de ficar perguntando, porque, meu, o que que ele quer saber? O que que você tem a ver com a minha vida, se eu vivo ou não com HIV? Então, eu tive uma época que eu quase parei de postar, porque era muitas perguntas e vários questionamentos, né, e eu sempre respondia que eu não tinha. Até o momento que eu estava em casa, né, estava pensando: "Meu, eu não tenho que dar satisfação para essas pessoas", né. E quando eu falo que eu não tenho, eu fico me justificando, e se eu vivesse com HIV, né? Será que eu iria ficar falando ou me justificando, assim? Assim, agora, daqui em diante eu vou falar assim: "Ó, a minha sorologia tá tudo ok, a sua tá ok? Pronto". E isso também eu acho que fomenta a pessoa, né, ir procurar fazer uma testagem, né, Uhum. querer saber da sua sorologia dela, porque eu também ficar falando que eu não tinha HIV, me soava, tipo, parecia que eu era sorofóbico, Uhum. entendeu? Me justificar que eu não tinha isso não era legal para mim. Eu falei: "Ah, você quer saber? Agora é assim, com a minha sorologia tá tudo bem e com a sua, tá ok? Os exames estão em dia?". Assim, hoje que eu respondo. Mas de começo foi bastante, Ô, Devlin, esse só tipo de colocando pergunta. um adendo ao que você falou, né, por que que as pessoas querem tanto saber da sorologia de outra pessoa? Para para gerar o preconceito dela, né, dar a opinião dela, e geralmente é uma opinião muito forte ali, uma opinião muito preconceituosa, muito quadrada dentro de uma caixinha. Eu vejo muita gente perguntando, por exemplo, quando eu posto conteúdos, às vezes a pessoa assim: "Ah, eu não sabia dessa informação". Aí, beleza. "Ah, eu vivo e não sabia disso". Aí sempre vem pessoas nos comentários perguntar: "Como você se infectou?". Como se isso fosse mudar alguma coisa na vida de alguém. E não muda, mas muda a opinião que ela vai gerar em cima daquilo sobre você. E a opinião que reflete, não reflete nada sobre você, mas reflete justamente nela que está pensando daquele jeito. E como se a pessoa tivesse de fato preocupada com a sua saúde, né. Eu vejo muito os criadores de conteúdo de gordofobia falando isso, assim, como se aquela pessoa tivesse de fato preocupada com você, se ela fosse de fato pagar um exame para você, porque eu acho que isso é preocupação, né. Se você pergunta, você quer ajudar. Então como que você quer ajudar? Você quer saber se a pessoa tá, sabe, saudável ou não. Isso não é uma preocupação, é só motivo para ódio mesmo. São pessoas que são desocupadas e querem jogar ódio. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitas pessoas, creio eu, que devem procurar vocês com aflitos, né? "Ah, eu transei sem camisinha, o meu teste deu positivo". Como que vocês, lidam com a situação? Qual é o caminho que vocês seguem com essas pessoas, geralmente? Olha, eu respondo quase todas, porque tem umas perguntas que não dá, o trabalhando com tempo. Antes, quando eu comecei, eu respondia todo mundo. Aí, com o tempo, aparece muitas perguntas, né, e é umas perguntas, na realidade, que tipo assim, igual essa que eu falei para você da testagem. Já fiz uma, já fiz 2, já fiz 3. Eu que sou farmacêutico, que já trabalhei no CTA, no no em centros de infectologia, eu tem coisas que eles falam para mim que eu nem sabia, tipo: "Ah, porque eu fiz o exame tal, assim, e pá", eu: "Gente do céu", e deu negativo de novo. Eu respondo uma vez só, aí depois a pessoa, tipo, depois de uma semana ela pergunta de novo, aí eu falo: "Meu amigo, você precisa procurar um psicólogo, porque você está somatizando o problema".
Mas eu tento responder todos sim, principalmente quando eu vejo ai, onde procurar o serviço, eu já tenho alguns Uhum. links prontos. Olha, eu moro na cidade tal, você sabe onde eu posso pegar esse medicamento? Onde eu posso fazer a PrEP? Então eu procuro, eu nem falo para a pessoa, entra no site tal. Eu já entro já no site do governo, onde já tem os locais e mando para a pessoa. Eu tenho esse cuidado assim. Eu só não tenho muito saco para essas pessoas que ficam, sabe? Parece que tem medo. Aí eu fico pensando, e se ela tivesse e se ela conhecesse uma pessoa que vivesse com HIV? Será que ela teria esse medo também? Porque eu falo para elas que elas estão sendo sorofóbicas, não acreditando nesse teste negativo, né? Com medo Uhum. da doença. E isso me irrita muito, porque coloca uma pessoa vivendo com HIV, né, como fosse um bicho, um medo, sabe? Coloca é um medo tão exacerbado que chega a ser doentio, né, e Uhum. preconceituoso. Sim. E você, Vitor? Qual é o seu caminhamento para esse tipo de demanda que chega para você? Olha, é impossível responder todo mundo. Por dia, eu devo receber uns 20 directs só de pessoas de quando eu não posto nenhum conteúdo. Dias que eu posto conteúdo é incontável, então eu não consigo responder todo mundo, também não consigo ler as DMs que eu recebo. Mas assim, chega muita gente que fala que peguei seu conteúdo e mandei para uma pessoa que eu amo, que está internada e está em AIDS e está numa situação muito parecida com você. Então aí essas pessoas eu sinto a obrigação de responder e de dar esperanças, né? Uhum. Só que com muito pé no chão de que cada caso é um caso. Eu sei que eu tive muita sorte de estar aqui hoje, porque ó, esses 4 meses internados eu passei por muita coisa e nem todo mundo sai dessa, infelizmente. E me dói muito quando alguém vem e fala, olha, sabe a pessoa que eu estava cuidando, que eu já fiz vídeo chamada. Então, geralmente, quando essas pessoas vêm até mim, é para mostrar para tal pessoa, para eu conversar com essa pessoa. E aí e a pessoa vem e fala, olha, ela partiu hoje ou partiu ontem, e assim, e dói muito para mim, sabe? Porque eu fico na expectativa de ouvir que essa pessoa saiu e que vai começar a vida. Então é muito duro, mas eu recebo muita mensagem. É extremamente difícil conseguir ler, responder todo mundo, até porque eu não tenho só o Instagram, né? Eu levanto a bandeira no Instagram, no TikTok, no Pai, no Twitter. Então, somando tudo, assim, é muito absurdo a quantidade de mensagens. Uhum. Eu Mas imagino. uma coisa que o Devlin falou é bem real. As pessoas ficam muito neuróticas com testes que dão negativo. Elas vêm querendo uma resposta de que o teste que ela fez está errado. Uhum. E aí entra na questão dos sintomas, né? O HIV nem sempre tem sintomas, e muitas vezes, quando tem, são iguais de uma gripe. Como que eu vou saber se eu tenho HIV ou não, só por sintomas, né? A pessoa fala assim, eu transei, eu já recebi mensagens do tipo, eu me relacionei sem preservativo ontem e hoje eu tô com diarreia. Pode ser HIV? Direto, direto. Nossa, Como aí se eu fosse de um fico, dia para o gente. outro, né? Eu fico, nossa, mas que infecção rápida, né? Eu fico pensando, é muito absurdo. E aí eu vejo que aí é questão de falta de informação. E às vezes nem com Uhum. informação isso é sanado. Porque aí entra a questão psicológica que o Devlin falou. O Precisa de medo, um né? tratamento psicológico. É isso É. aí. Então, falando nisso, a gente acabou de receber uma mensagem exatamente dessa no nosso chat, que é de um homem que mandou assim: transei com um cara que eu estava conhecendo e não usei camisinha. Porém, ele é soropositivo e indetectável. Me disse depois e eu não tomei a PrEP. Porque ele me contou 4 dias depois. Devo me preocupar? Estou esperando contemplar um mês para fazer o exame. Olha, é sempre importante fazer o teste. Quero saber a opinião de vocês, mas é sempre muito importante fazer o teste. Sempre. A cada 6 meses é importante ir até uma unidade e fazer o teste de uma forma de controle.
Agora, a gente sabe, a ciência sabe que indetectável é igual intransmissível. Então, se a pessoa está indetectável mais de 6 meses, ela não transmite mais o HIV. Então, se ele está indetectável mais de 6 meses, você não tem um que se preocupar. Mas não deixe de fazer o exame. Fazer o exame é algo que todo mundo tem que fazer a cada 6 meses, um ano. O que vocês acham, meninos? Olha, é assim, eu sou um pouquinho da prevenção, né? Que eu fiz uma pesquisa sobre prevenção, e eu faço uso da PrEP e tudo, essas coisas. Eu acho assim, primeiro, independente se ele é HIV positivo e está indetectável, ou se ele não vive com HIV, nós temos que pensar no nosso corpo como... É porque a prevenção, ela é individual. E, consequentemente, ela reverbera para o coletivo, né? Aí você teve a opção, né, de fazer o sexo sem o preservativo, né? Então, mas tem várias questões aí, né? Será você conhece ele ao ponto de saber que ele está indetectável mesmo, né? E não colocar a culpa nele, né? Porque na realidade, quando faz o sexo sem o preservativo, É não uma tem decisão culpado. coletiva, né? Exato, não existe um culpado aí, né? Porque foi consentido. Agora, eu acho que sim. Se ele falou que ele é indetectável e tudo, bacana. Depois que ele falou de 4 dias, não tem mais como tomar a PEP. Agora, a última opção é fazer o teste daqui a um mês, né, para ver se teve alguma infecção ou não. Mas se você conhece ele e ele está indetectável e ele abriu para você isso, falou para você, eu acho que está tudo ok, mas não deixar de fazer o teste, porque o teste também é uma forma de prevenção, é uma estratégia de prevenção que está na prevenção combinada, na E mandala tomem de a prevenção. PrEP, né? Sempre eu acho que isso não sou eu falando, né? Eu produzo conteúdo de saúde há 2 anos, então toda vez que eu entrevisto um infectologista, sempre focar em tentar tomar PrEP, é um remedinho por dia, não faz mal nenhum, e protege desse tipo de situação. Mas é isso, indetectável há mais de 6 meses, intransmissível. Então, se for esse o caso, fique tranquilo, mas faça o teste. Né, Vitor? O que você acha? Isso. Não, eu concordo super. Tava só pensando Uhum. aqui, né? Porque se ele não conhece a pessoa, é importante sim fazer o teste, né? Esperar essa carga, essa janela imunológica de 30 dias. Se possível, conseguir fazer antes, estiver muito apressado, pode fazer o exame ELISA de quarta geração, com 10 dias que ele dá o resultado positivo ou negativo. E só uma coisa, de fato, indetectável e intransmissível. O nosso medicamento, ele também é uma forma de prevenção, né? Então, só saber disso, tá tudo bem. Isso é importante também a gente falar, porque houve uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre isso, né, de que é um gasto para o governo. Não é um gasto, é um investimento. Saúde nunca é gasto, saúde sempre é investimento. E o tratamento do HIV, ele é exatamente uma forma de prevenção de novos casos. Por quê? Porque quando a pessoa está em tratamento há mais de 6 meses, ela se torna indetectável e ela não transmite para outras pessoas. As pessoas têm... Eu acho que vocês devem sentir muito isso, né? Essa dificuldade das pessoas entenderem que não vai, não importa o que aconteça. Tipo, se a pessoa está em tratamento há mais de 6 meses, está indetectável, ela não vai transmitir. Parece que essa informação não entra na cabeça das pessoas, né? Acho que o estigma está tão grande que elas não conseguem entender isso, né? O que vocês acham? Não, Vocês sentem também essa dificuldade? com certeza, já faz mais de 40 anos, né, que a gente está com e a luta, o combate, né, da AIDS, que a gente já existe, né, mais de 40 anos, e aí a gente tem que ficar reforçando coisas assim que existiu lá atrás, sabe? E é uma dificuldade, porque na realidade a PrEP pode falhar, a PEP pode falhar, e uma pessoa que vive com HIV indetectável, não existe, já foi comprovado com vários estudos, né? Então, foi mesmo, tem um estigma muito grande e um preconceito ainda, né, nesses corpos positivos, acredito também que talvez falta de informação ou falta de querer saber mesmo sobre o assunto, e quando se depara com uma pessoa que vive com HIV, não tem o conhecimento,
necessário para estar desconstruindo esse preconceito, né? Uhum. Bom, a gente tem uma última pergunta aqui. Maria Elias Silveira Mary. Parabéns pela disponibilidade de falar sobre HIV. Gostaria de saber se vocês têm o costume de falar sobre HIV em outras populações. Me chamo Maria Elias, sou uma prostituta vivendo com HIV há 21 anos. Vocês têm o costume de produzir conteúdo para outras populações além do mundo gay? Pode começar, Sim. Victor. Desculpa, é que você estava Por mim, falando. tanto faz. Então, eu faço parte de uma ONG chamado Centro de Convivência Edley, que fica na cidade do centro de São Paulo. E eu comecei o ativismo todo por conta dessa ONG, né? Então, o que acontece? Nós fazemos ações, principalmente o nosso foco são populações em situação de rua que fazem uso de álcool e outras drogas. Né? A gente está nos ambientes como na Cracolândia e também em contexto de festa. Não sei se existe uma festa que chama Mamba Negra em São Paulo, maravilhosa, sensacional. E lá nós distribuímos insumos, né? Então, gel lubrificante, preservativo interno, preservativo externo. E numa das últimas ações que nós fizemos testes de hepatite C e hepatite B, porque foi um edital que nós ganhamos, então a gente estava fazendo também e distribuindo o autoteste para HIV. Então eu comecei o cyberativismo por essa ONG, né? Então essas ações assim que eu faço com ela. Você, Victor? Olha, eu não tenho nenhum conteúdo específico direcionado a essa população, mas eu indico muito a Isabelle Potter, porque ela é uma mulher trans, ex-garota de programa, e fala sobre HIV, vive com HIV, acho que há 16 anos, se eu não me engano, e ela é incrivelmente maravilhosa. Eu tento fazer o conteúdo mais abrangente possível, mas obviamente nem sempre a gente consegue atingir toda a população que a gente imagina, né? E uma das coisas que eu estava conversando com o meu infecto na minha última consulta foi justamente pensar em ações que eu possa atingir essa população em situação de vulnerabilidade, né? Não só as pessoas, né, que são pessoas profissionais do sexo, né? Mas também as pessoas pretas que estão na periferia, porque elas são as mais atingidas realmente pela falta de informação, pelo estigma, e justamente vêm a desenvolver AIDS na maioria dos casos. Gente, para a gente encerrar esse papo delicioso que está sendo aqui, Victor, queria que você mandasse um recado para quem está nos assistindo e que acabou de descobrir que vive com HIV. E Devlin, eu queria que você mandasse um recado para concluir, para pessoas que estão pensando em começar a produzir conteúdo sobre HIV. O que vocês falariam para essas pessoas? Respira. Oi, gente, voltei. Oi? Pode falar, Voltei Victor, aqui. pode continuar. Acho que a primeira coisa é respirar e ter calma. Saber que o HIV não é o fim da vida, existe vida pós-diagnóstico e ela não é inferior, infeliz ou menor do que uma vida de uma pessoa que não vive com vírus. Busque muita informação, porque o HIV não define você, ele não diz onde você vai chegar, nem quem você pode ser nessa vida. Ele é só um papelzinho ali que deu reagente para o HIV, a partir dali você vai tomar um medicamento todos os dias, mas isso não define você. Siga a sua vida. Arrasou, Victor, obrigado, viu? Devlin, um recado para quem quer começar a produzir conteúdo sobre HIV, o que você tem a dizer? Então, o que eu tenho para dizer, gente, façam mesmo, falam sobre HIV, não só na internet, mas senta na mesinha de um bar e fala com seus amigos, fala com os seus familiares. Acho muito importante. Às vezes, quem está do nosso lado não sabe, não tem informação, né? E também não tem o acesso à internet.
mas eu desejo tipo que seja um trabalho incrível de todos, né, que começam a falar sobre HIV e tenham paciência, né, porque vai aparecer pessoas para te criticar e vai ter pessoas também para te elogiar. E como tudo que a gente faz nessa vida, né, sempre vai ter esse tipo de pessoa. E como a informação, né, que é uma frase do GIV, que é um grupo de incentivo à vida que eu amo, ele sempre fala que a informação. Ai, não creio que ele travou bem na hora da frase. Só posso fazer um adendo a essa questão que você Claro, falou sobre ativismo? Acho que é muito importante todo mundo falar sobre HIV. O HIV ele não é meu porque eu vivo com o vírus. Ele é meu, ele é seu, ele é da sua mãe, dos seus parentes, do seu trabalho. Então todo mundo tem que Exato, falar de HIV independente de viver com ele, porque é uma questão arrasou. social. exatamente, É isso aí. E Devlin, você certíssimo. cortou bem na frase no momento que você ia falar a frase. Ah, tá. Tá uma oscilação aqui da energia. Então, tem uma frase do Gibi que ele fala que o preconceito ele é uma doença e a cura é informação, né? Então, quando a gente passa informação, a gente consegue desconstruir bastante. Bom, mas acho que a mensagem foi passada. É isso, quanto mais informação, mais a gente consegue desconstruir esse preconceito que foi construído ao longo desses anos, né? E eu queria aqui parabenizar primeiro vocês por esse trabalho incrível que vocês fazem, que eu acompanho, e que vocês puderam hoje compartilhar um pouco com as organizações que estão na ponta trabalhando com essas pessoas. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para eles, tudo que vocês falaram aqui. Obrigado mais uma vez, a casa está sempre aberta, sempre que vocês quiserem voltar, estou sempre pronto para conversar com vocês, tá? Ai, obrigado você, Alexandre. Desculpa por esse transtorno, né? De cair energia, não tem energia. Mas é isso. Sempre quando vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Que eu estou sempre aberto. Só tem que encaixar no meu horário, no meu dia de folga. Mas sempre que vocês precisar, pode contar sempre, sempre. Muito obrigado, Devlin. Alexandre, foi um prazer enorme conversar com você. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que quanto mais a gente fala de HIV, mais informação pode chegar para alguém que precisa de informação. E quando a gente vê pessoas se disponibilizando a falar de HIV, a gente tem que participar e estar junto mesmo. Obrigado, Devlin, pela companhia, por conhecer. E Alexandre, foi maravilhoso. Estou aí à disposição para o que precisar também. Vocês são incríveis. Obrigado, todo mundo que esteve aqui e quem está assistindo pelo YouTube também. Um beijo grande e até o próximo Seminário Web. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.